Olha, é muito complicado, porque no ano nós perdemos 10 a 12 adolescentes. E é um descaso tão grande que não é divulgado. Não é divulgado. Normalmente, né? A família fica totalmente desamparada. Adolescente dependendo do lugar, normalmente na Avenida da Sé acontece muito disso. Vão para o hospital, ficam lá. E nós, do SEAS, sempre temos o nome, temos todas as anotações, assim que possível a gente sempre está ajudava, né? E agora, depois do fechamento, aí que piorou totalmente mesmo, porque eles estão abandonados. Estão jogados, abandonados. Você passa, né, é triste de ver. Passa no centro de São Paulo, assim, Praça da Sé, Avenida Paulista. Eles reconhecem a gente, eles vêm até nós, perguntam: tia, vocês não vão voltar? Tia, eu tô com frio, precisava ir no CAPS. Quando vai ter as atividades? Eles cobram muito isso, a atividade, porque era o momento criança deles, era quando nós fazíamos nossas rodas de conversa, aplicava nossas atividades. Desenhavam, fazíamos festas. Em novembro de 2020, sob o argumento de reordenar os serviços de abordagens sociais no centro, a Prefeitura de São Paulo oportunamente extinguiu os SEAS Criança e Adolescente em toda a cidade. Na prática, este ato foi um ataque direto à prioridade no atendimento a crianças e adolescentes preconizado no ECA. Você tem que lutar para conseguir o que você quer. Lutar para conseguir o pé de comida, lutar para você conseguir um banho. E isso que eu quero falar para eles. Pelo menos que eles estão em situação de rua, não desistir. Tentar correr atrás de um sonho, mudar de vida. Participar dos projetos, se não ir com a mídia primeiro. Os 8 distritos que compõem a subprefeitura da Sé eram atendidos por 2 SEAS Criança e Adolescente, o SEAS Sé e o SEAS Santa Cecília Criança e Adolescente. Eram 6 os SEAS Criança e Adolescente em toda a cidade. O SEAS é um serviço especializado em abordagem social que visa o atendimento da pessoa em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua e na rua. Acho de fundamental importância esse serviço que faz o monitoramento, faz o chegar junto da criança, do adolescente em situação de rua e também do jovem, porque é óbvio que o SEAS enxergava o adolescente tornar-se adulto em situação de rua e isso também é extremamente importante de ser cuidado. Um perfil específico para criança e adolescente são orientadores capacitados que entendam a diferença entre uma abordagem de adulto e uma abordagem de criança e adolescente, que tenham uma visão lúdica, mas que também entenda a realidade daquelas crianças, entenda o porquê ela sai de casa para vender bala no farol, entende o porquê ela rompeu esse vínculo familiar e se encontra em situação de rua hoje. Infelizmente, esses serviços acabaram na cidade de São Paulo, perdeu-se a especificidade criança e adolescente, e isso é algo extremamente sério quando temos aí, desde março de 2020, uma pandemia, onde, não tenho dúvida em dizer, nada aconteceu, nada foi feito.
Foi muito difícil. A gente teve desde o início da gestão, né, dessa gestão, já com o Dória, né, que foi o início, a gente teve o que eu costumo dizer, que para esta administração, a criança e adolescente é prioridade sim, mas é prioridade para o desmonte. E aí eu posso dizer hoje com toda certeza que é um processo sistemático, é um plano de governo, né? Que a gente teve 5 ou 6 secretários de assistência social durante esse período. Já trocou de novo, né? Agora este ano. E que vieram com missões para cumprir esse projeto. A maior alegria que nós, como educadores, tínhamos era quanto a tirar os meninos um pouco da rua, do uso de substância e fazia atividades com ele, atividade cultural, Parque da Água Branca, Museu Catavento, Museu do Futebol. Só essa era a nossa alegria, só pelo fato deles tirar ele um pouco da rua e levar para esses lugares que era de direito dele, não só do branco, do menino branco, de sociedade rica, mas sem um menino de periferia. Aquele menino que estava na rua, né? Tem direito de conhecer esses lugares, essa era a nossa vantagem, era a nossa alegria. E através dessas atividades que a gente fazia com esses meninos e meninas, a gente conseguia tentar entender um pouco o diálogo dele, a vida dele, que eles se abriam com nós educadores, né? Esse serviço tinha como objetivo o trabalho com criança e adolescente em situação de rua aqui no centro de São Paulo. Era um serviço de política pública que envolvia escuta, envolvia a questão da saúde e também encaminhamento quando o adolescente solicitava ou necessitava de um acolhimento institucional. E como o fechamento do serviço foi uma coisa que impactou negativa. Por quê? Porque os meninos ficaram abandonados, estão abandonados, né? Até hoje a gente encontra com eles pela região central, pelas redes, pelas mídias, né? Facebook, WhatsApp, e eles falam que eles estão abandonados. A gente vê aqui no centro da cidade que não há política pública voltada para um público específico que é criança e adolescente, que era o serviço que o SEAS desenvolvia aqui no centro. Então, a gente tem o que hoje? Nada, a gente tem um buraco, um vácuo, um vão muito grande aqui no centro quando se trata de trabalho que envolva criança e adolescente em situação de rua. Cabia ao SEAS Santa Cecília, criança e adolescente, o atendimento nos distritos da Santa Cecília, Bom Retiro, Bela Vista e Consolação. É um plano sistemático, é estrutural, ele é feito, a gente não pode cair na enganação de achar que isso é corte de verba, é o momento que o país está passando, não. Isso daí vem acontecendo muito antes da pandemia, que hoje a gente usa a pandemia para justificar algumas coisas. Esses cortes de serviços de criança e adolescente já vem há muito tempo. Como tudo que acontece do poder público, as privatizações, eles vão sucateando para ter a população ao favor para fechar ou privatizar alguns serviços públicos. Mas, no caso de criança e adolescente, eu acho muito mais cruel, porque ele não dá oportunidade de futuro. Né? Essas crianças, ele tira o futuro dessas crianças, porque os ataques vieram em todos os setores. Na proteção básica, na proteção especial, a gente teve, em primeiro lugar, o fechamento de um serviço que era
um núcleo de atendimento aqui na região central, onde a gente começou a ter denúncias, eu ainda era conselheira, não presidente, dos CEAs, né? De que as crianças não topavam ir para a SAI, que as crianças preferiam dormir no chão em volta desse local, onde era o projeto, não posso dizer que o projeto era maravilhoso, mas não foi dado nenhuma outra alternativa para as crianças, simplesmente se fechou. Quando a gente critica a omissão do município, o reordenamento deveria ser para melhorar a qualidade do serviço, né? E para garantir a proteção integral. No entanto, as intervenções do município elas têm sido desastrosas, né? Por exemplo, quando põe fim aos CEAs específicos, né, para atender criança e adolescente. Inclusive, desrespeitando todas as orientações técnicas das resoluções do CNAS, né, a metodologia para o trabalho de orientadores sociais de rua, né, que é uma normativa do CONANDA, né, quer dizer, destruíram o CEAS criança e adolescente e criaram a figura do CEAS misto, né, que mistura o atendimento. Este serviço não tem garantido um atendimento eficaz para a abordagem de criança e adolescente em situação de rua. Não usa metodologia adequada, não tem diagnóstico das abordagens. Então, em termos técnicos, a responsabilidade da sociedade que está plasmado, colocado no artigo 287 da Constituição, ela fica completamente furada quando você cria um serviço da importância da abordagem social de rua, onde não se crie uma prioridade, uma especificidade para criança e adolescente em situação de rua. E, infelizmente, estamos incorrendo nessa inconstitucionalidade e, pior, num total arrepio do que o Estatuto determina como proteção integral para nossas crianças e adolescentes. Nós estamos vivendo um momento, uma situação de um total desmonte, né, ou destruição do Estado social, né? Do Estado que tem a função de promover políticas públicas, de corrigir as distorções que o sistema capitalista impõe para uma sociedade, ou de amenizar, vamos dizer. Mas hoje nós estamos vivendo um momento que o sistema moderno, ele está se transformando, né? Se transformando e está se implantando um Estado totalmente ausente ou sem nenhuma compromisso com política pública, com proteger aqueles que estão numa situação de fragilidade social. Conversando com o diálogo mesmo com o próprio adolescente, ele informava no local onde ele mora, questão de muita pobreza, muita miséria, não tem atendimento, não tem um parque, não tem uma escola decente, não tem um serviço diferenciado. Então, ele trazia muito essa problemática para a gente. Então, assim, a gente tem acaba tendo essa noção de que na região onde ele mora, muitas vezes não é viável ele estar lá. Estudar é um jeito de melhorar a vida da família para que essa criança volte para casa. É um trabalho em conjunto. Não existia isso? Não de fato, não de fato. Ainda falta muita coisa para melhorar.
serviço tinha como meta mensal 120 atendimentos. Por ano, mais de 1.400 atendimentos. Em homenagem a João Vitor. Em homenagem a João Vitor. Naná. Naná. Mateus. Mateus. Da chuva. Raio de luar. Raio de luar. Sonho. Sonho. Natasha. Natasha. Jonas. Jonas. Marquinhos. Marquinhos. Oliver. Oliver. Isaac. Isaac. As crianças se negavam a ir para as SAICAS, porque a gente tem uma política de restrição muito severa dentro dos SAICAS, onde acaba acontecendo que essas crianças que estão na rua não se enquadram, e a gente começou, então, essa discussão, que foi provocada pelos trabalhadores do SEAS. Aí eu posso dizer especificamente dos trabalhadores do SEAS Santa Cecília, que é os que tinham mais, acho que efetivamente, um trabalho de registro, de documentação, enfim, que corroborava e comprovava os dados que eles falavam, né? Não era só uma constatação. Então, Luiz, eu acho que isso coloca uma responsabilidade, inclusive, para os conselhos tutelares, viu? Que eles têm que perguntar para o executivo municipal, né, onde está a demanda de criança e adolescente em situação de rua. Porque, visualmente, a gente vê que ela continua, né? Continua e aumentou. Então, é como você está dizendo, não desapareceu. E compete aos órgãos de defesa cobrar as providências do município, inclusive apontar onde está essa demanda, como ela está entrando, né? Porque, por exemplo, os conselhos não fazem abordagem social de rua, né? Mas certamente eles também recebem algum tipo de denúncia, de comunicado sobre a violação do direito de criança e adolescente em situação de rua. E ele precisa ter esses dados. Até porque, se não tem os dados, como é que ele vai cobrar a política pública do executivo? Atibaia, eu fiquei impressionado quando, através da rede Diálogos Intersetoriais aqui da Sé, nós recebemos uma longa resposta a respeito dessa questão da situação de rua de crianças e adolescentes, e a resposta de SMADES, a cada ação que SMADES descrevia neste documento, trazia do respaldo do Ministério Público, do respaldo do Poder Judiciário. Eu deixo um recado ao Poder Judiciário também. Eu entendo que tem muitos que lutam pela criança e adolescente, a gente não pode ignorar quem luta, mas ainda é muito frágil. Você vê a Prefeitura descumprindo as questões dos SAICAS há anos. Eram para ser construídos diversos SAICAS. Está ali, tem uma lei, o Ministério Público já acionou a Prefeitura e sempre eles conseguem recorrer. E a gente não pode, porque enquanto a Prefeitura recorre, quantas vidas são perdidas de criança e adolescente, tanto na região central como em todo São Paulo. E agora mais, com o fim do SEAS Criança e Adolescente, os SEAS mistos não atendem essa criança e adolescente, a Prefeitura não constrói SAICAS e talvez nem precise mais construir, né? Porque se não tem atendimento, não tem demanda. Se não tem demanda, não precisa construir novos SAICAS. Isso é um plano, é sempre bom deixar claro. Judiciário não é para fazer justiça, Luiz. Aqui, vê como é que publica isso daí, porque não serve para fazer justiça, judiciário. Tá certo? Não é para fazer justiça. Veja bem, que justiça que ele vai fazer? Porque se ele não tem a justiça na própria casa, né? Você recorre lá, aí o Ministério Público recorre, ele pede informação, aí depois... Não funciona, gente. Ele só funciona quando é para punir os trabalhadores. Só quando é para punir trabalhador. Aí é ágil.
criança e adolescente atendiam ininterruptamente de segunda a segunda-feira, 12 horas diariamente. A maioria são negros, são crianças que vêm da periferia, que pai e a mãe já sofre a questão de racismo, a questão da pobreza, que pai e mãe já se encontravam em situação de rua, que não teve um cuidado maior, um olhar pelaquela pessoa. Então, muito isso. Na minha visão, é falha. A rede em si, porque normalmente não conversa, não atende às necessidades tanto do trabalhador quanto da pessoa que está sendo atendida. Sempre tem um impasse, sempre falam que é falta de verba, coloca N motivos para não atender aquela necessidade específica ali no momento. Então, para mim, é falha. A relação com a rede não era uma coisa positiva, era sempre assim, uma coisa negativa. Quando precisava de alguma coisa, ele sempre era aquela demora, aquela burocracia. São pessoas nesse trabalho, pessoas que não estão preparadas para trabalhar com esse perfil de criança e adolescente. Então, tem uma questão muito importante da subprefeitura Sé, que ela é um fiel da balança das políticas públicas. Por quê? Nós temos muitos serviços na educação, na saúde, na assistência social, mas esses serviços não necessariamente não formam uma rede, não dialogam entre si. Então, esse usuário dos serviços, ele é fatiado, ele é um menino para a comunidade escolar, ele é um menino para o serviço de saúde mental, ele é um menino para assistência social. É o mesmo menino que eu cito como exemplo em 3 serviços diferentes. Para a rede de proteção, que hoje eu não sei se podemos chamar rede de proteção, mas a rede que ainda se mantém de pé, eu peço que lutem, que cobrem, que não aceitem convênios sucateados, que não aceite condições impróprias em prol de simplesmente um valor de convênio. Porque essa política pública também é responsabilidade nossa. Porque o poder público ele terceiriza justamente para culpabilizar quem está na ponta. Entenda a angústia do trabalhador quando ele chega com o olho cheio de lágrima, porque ele deixou uma criança na rua. Entenda a angústia do trabalhador quando ele chega revoltado, porque ele não conseguiu uma vaga no território que a criança tem vínculo. Entenda a angústia desse trabalhador quando ele tem que mandar a mãe para um centro de acolhida e um filho para o SAICA. Entenda a angústia quando esse trabalhador precisa separar uma família porque só tem vaga para a mãe e para o filho em um lugar e para o pai em outro. A rede de proteção precisa estar na rua, sair dos escritórios, sair da tipificação, sair daquela coisa fria do papel e entender o que acontece na rua. Porque a política que foi escrita lá atrás, talvez hoje não funcione. Mas o trabalhador que está na ponta tem muito a contribuir. Infelizmente, dentro das instituições, muitas vezes, quase sempre, ele não tem voz. Então, essa interlocução que não é feita, essa rede que não existe, uma coisa é você ter um número de serviços funcionando. Outra coisa é você ter uma rede. Rede impõe comunicação, rede impõe adequação, rede impõe acertos técnicos diferenciados de área para área, de rede para rede, e isso, infelizmente, não é possível ver nas políticas públicas afetas a criança e adolescente em situação de rua no centro da cidade. O genocídio da população preta, pobre e periférica também tem muito a ver, ou tem tudo a ver com essa questão do abandono das políticas públicas. Porque assim, quando o Estado abre mão dessas crianças, ele sabe qual é o fim. Ou é o genocídio, ou é encarceramento em massa,
que no final vai terminar em genocídio da mesma forma. Então, tudo isso está interligado, é estrutural. A gente não pode achar que o fim das políticas públicas é corte de verbas. O fim da política pública é um plano estrutural do genocídio da população pobre, negra e periférica, assim como o encarceramento em massa, que vai desaguar na mesma questão lá no fim da história. Então, quando a gente traz esses dados precisos que você levantou nesses anos todos, nós temos aí muito clara a desatenção à política pública de família, tal qual o Sistema Único da Assistência Social tem como prerrogativa. Então, assim, quando a família não é cuidada, quando a perda dos direitos trabalhistas pelos adultos, claro que repercute na criança, no trabalho infantil, na presença dela em situação de rua. Quando os direitos trabalhistas sobre pai e mãe são acachapados, tirados de forma vilipendiosa, é claro que repercute sobre essa criança e isso repercute aqui no nosso território da subprefeitura Sé. E aí se criou, então, uma discussão, na época, inclusive com o Ministério Público, de como a gente... Por que essas crianças não aceitavam ir para o SAICA? Por que eles preferiam dormir na rua? Qual era a característica? E uma das principais características que na época me chamou muito a atenção foi por que essas crianças ficam restritas? Ou porque muitos deles vêm para o centro para conseguir subsistência, para conseguir sustento, para levar para suas famílias que estão nas periferias. Portanto, o SAICA não serve para essas crianças. Obviamente porque essas crianças fogem do SAICA para ir levar o alimento, o dinheiro para essas famílias, né? E aí eles ficam restritos nesses SAICAs. Então é uma política muito cruel, onde aquele que mais precisa acaba sendo descartado. Nesse momento nós estamos aqui na Alameda Rio Claro, no qual estamos preenchendo, os adolescentes estão preenchendo um questionário para a gente saber como é que está a situação dele nesse momento de pandemia. Falta de dados e inoperância técnica foram os principais argumentos para o encerramento destes equipamentos. Não acessa porque não pode contar que sabe. Se contar que sabe, vai ter que contar porque não fez. Claro que existem os dados. Gente, eu trabalhei com esses dados de vocês até o dia 18 de setembro de 2018. Eu já não era mais supervisor de vocês e todo mês eu recebia esses dados e sabia como estava o desenvolvimento do trabalho de vocês no centro, independente de já não ser mais supervisor. Como é que o senhor secretário disse que não sabe? Então, opa, queria saber? Primeiro lugar é isso, quer saber? Mas aí você vê que a questão é muito mais profunda. Não é uma questão de economia, como eles diziam, né, de você fazer um CEAS híbrido, um CEAS misto. Não é uma questão de abrangência territorial, que foi a desculpa que eles deram, né, que o CEAS criança e adolescente tinha um território restrito e ele sendo misto, ele teria uma abrangência maior. Não é isso. Realmente uma questão de esconder dados. O poder público, todos sabem, não tem interesse em divulgar esses serviços da rede da assistência social como um todo para a grande população. Por quê? Porque a população, ela cobra aquilo que ela conhece. Todas as eleições, qual é o plano político, qual é as promessas de eleições? Saúde, segurança pública e educação. Por que a assistência social não é divulgada? Porque seria mais uma pauta a ser cobrada por essa população, a esses políticos que muitas nem conhecem a política de assistência social.
Quantas vezes a gente vai em reuniões na Câmara, audiências públicas, eles não conhecem a política de assistência social. Esses são os nossos representantes nesses espaços legislativos. E outra coisa, criança e adolescente não vota. Então, os pais precisam focar em cobrar esses políticos, porque são nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos que estão sendo largados por essa política pública que não está sendo divulgada, aplicada e não está sendo continuada. A ideia principal, a meta, era esconder dados, era mascarar dados. Para mim isso está muito claro, muito claro. Porque essas pessoas... E assim, eu acompanhei os 3 editais, eu acompanhei enquanto presidente do COMAS, não lembro agora, de verdade eu não lembro. Mas pela a informação que a gente teve, eles iam acompanhar o mesmo valor, não ia diminuir o valor, iam aumentar, acho que em 4 educadores, parece. Mas pelo que eu conversei com trabalhadores, não, eles diminuíram, a quantidade de educadores não aumentaram. Mas, enfim, eu acompanhei os 3 editais. Os 3 editais foram decididos por sorteio, que é um absurdo dentro da assistência social. Você não ter parâmetros para identificar quem seria a melhor organização a fazer. Existem vários parâmetros que um técnico pode avaliar, mas os 3 foram para sorteio, e as organizações que ganharam, eu posso dizer que tem muito comprometimento com essa administração. Além das supervisões mensais, eram alimentados prontuários diários, relatórios diários e eventuais, relatórios mensais, relatórios semestrais e anuais, além das prestações de contas feitas no CREAS. Então nós temos um compromisso histórico com as crianças. Você fazer convênio com o poder público para estruturar um SAICA ou um CAE Mulheres, né? CAE Mulheres que atende a mulher e que atende as crianças, a gente faz isso, não é porque a gente quer o convênio, é porque nós temos um compromisso com as mulheres e que nós temos um compromisso com as crianças também. Então ali se torna o espaço de nossa militância social, né? De fazer a militância, de você ter o espaço remunerado, né? Porque nós fazíamos e fazemos sem nenhuma remuneração, não é isso? E agora, se tem a remuneração, melhor ainda. Mas nós fazemos por um compromisso com a população em situação de vulnerabilidade social. E a visibilidade que eles tinham, que ganharam, que tinham voz, foi através desse serviço que foi fechado, né, os CEAS, no qual eles poderiam se expressar, colocar suas dificuldades, seus anseios, né, os seus sonhos. O serviço tinha também essa questão de escuta, né, que eu acho que é fundamental no serviço, né? Além de tudo aquilo que realizava, mas também a gente realizava com muito prazer a escuta do adolescente aqui no centro. Adolescente numa fase que tem necessidade de desabafar, de conversar, e não tinha com quem. Vai conversar com quem? Não tinha. Então, a referência deles aqui no centro era o CEAS, criança e adolescente, que fazia esse papel de escuta, né? Uma escuta qualificada mesmo. O pessoal do CEAS esteve lá no conselho, colocou para a gente esse problema, toda essa discussão que houve, foi aí que a gente conseguiu entender um pouco do porquê esses meninos não iam para o SAICA.
Esse GT foi bastante importante e a participação dos CEAs foi fundamental, porque houveram assembleias com os meninos realmente foram ouvidos nas suas necessidades. Foi sistematizado um documento muito importante, que foi entregue para as autoridades. O documento se chamava Subsídios para a Criação, e o GT indicava a necessidade da criação de uma política pública específica para criança e adolescente em situação de rua e na rua. Você sabe que a minuta da resolução, né, que era para ser deliberada pelo CMDCA, que foi fruto do trabalho do GT, do qual nós participamos, agora está sendo aproveitada lá na Câmara Municipal para se aprovar um projeto de lei, que é o PL 253 de 2021, que inclusive já foi aprovado em primeira votação e está aguardando a segunda. Mas nós também não podemos fechar os olhos para a responsabilidade do Legislativo Municipal, que tem inclusive o papel de fiscalizar, cobrar a providência do Executivo em relação ao cumprimento de direito de criança e adolescente em situação de rua. Lá naquela casa tem uma comissão especial da criança e do adolescente, que deveria estar pautando, né, a questão da política pública para a criança e adolescente em situação de rua. A pessoa em situação de rua, no caso a criança em situação de rua, é uma escala que vem da família. A pobreza extrema, a vulnerabilidade social, o racismo, e o poder público ele não cumpre o que está na Constituição. A Constituição diz sim que criança e adolescente é prioridade. O ECA está aí para ser cumprido, mas a única coisa que o poder público entra no ECA é para debater a mudança da maioridade penal, porque eles preferem as crianças encarceradas do que fazer as políticas públicas funcionarem para amanhã a gente começar a mudar essas próximas gerações e reduzir essa criança em situação de rua. E quando a gente fala reduzir, não é reduzir na marra, não é tirar força, é trabalhar para que essa situação não chegue até as ruas. A família tem a estrutura para reverter no seu âmbito familiar. Queremos chorar por essas mortes e lembrar que crianças e adolescentes nas ruas de São Paulo continuam resistindo. Estamos aqui para lutar contra a invisibilidade e o silenciamento dessas mortes e vidas. É de invisibilidade que falamos.